Meus amigos e minhas amigas, bom dia, mas bom dia mesmo, gente amiga, aquele abraço para você que a partir de agora começa a conversar conosco, começa a bater este papo diário aqui através do Facebook do Paulo Duarte, através das nossas redes sociais, claro, através também para você do nosso canal exclusivo do YouTube, é o canal do Paulo Roberto Duarte lá no YouTube. Você pode entrar aí no YouTube, você se inscrever no canal do Paulo Roberto Duarte, basta que você entra lá no YouTube, digita Paulo Roberto Duarte e você vai ter a oportunidade de ter esse convívio diário com a gente. Os nossos programas estão lá e também os nossos programas esportivos, e eu convido você para diariamente no nosso canal do YouTube você acompanhar o Giro do Esporte às 12, diariamente, com os destaques do esporte do Espírito Santo, do Brasil e também do mundo. Um forte abraço para todo mundo, em qualquer lugar do planeta. Hoje é dia 6, minha gente amiga, de janeiro do ano da graça de 2021. É uma quarta-feira, estamos aí no meio da semana. Um abraço para todo mundo que a partir de agora começa a conversar com a gente, bater esse papo. E eu fico muito satisfeito com a presença de todos vocês aqui, viu? Diariamente nós temos esse encontro marcado às 8 horas da manhã. Um programa de rádio com imagens para vocês, viu? Olha, minha gente amiga, muita atenção, hein? Atenção, o verão tá aí. A expectativa de muito sol pelo Brasil afora e muita gente esquece da água. Mas Paulo, como vai esquecer da água? Esquece, porque gasta demais. O consumo de água é impressionante em muitas localidades. Infelizmente, muitos lugares do Brasil continuam com uma série de problemas com abastecimento de água. Para vocês terem uma ideia, o principal sistema de abastecimento de água de São Paulo entrou em alerta mais uma vez. Rádio Nacional. Continua com uma série de problemas com o abastecimento de água. Para vocês terem uma ideia, o principal sistema de abastecimento de água da região metropolitana da capital paulista, o sistema Cantareira, estava operando com 36,8% da capacidade nessa terça-feira. Índices abaixo de 40% são classificados na faixa de alerta pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O resultado é que a empresa diminui a quantidade de água tirada do manancial de 33 mil litros por segundo para 27 mil litros por segundo. Quem mora na Grande São Paulo já começa a sentir o problema. Sim. A Natália é de Barueri, vive numa área muito afetada na crise hídrica que atingiu o estado de São Paulo em 2014. Sim. E já notou que a água passou a chegar com menos pressão. Não está forte como estava antes, está menos mesmo a pressão. Primeiro você percebe que está mais fraco do que antes, né? Menos pressão. Dá medo de voltar a faltar água como foi em 2014? Não, cuidar, né? Cuidar, né? Economizar o máximo, né? Para não faltar. Né? Em nota, a Sabesp descartou o risco de desabastecimento na região metropolitana. Sim. E explicou que a redução da vazão ocorre no período noturno, medida usada para reduzir vazamentos em um horário onde o consumo é menor. A empresa também recomendou a economia de água. Deu dicas como usar vassoura e balde ao invés de mangueiras para lavar garagens e calçadas, não dar descarga sem necessidade e não usar água corrente para descongelar alimentos. Além do Cantareira, outros 6 mananciais atendem a região metropolitana. São os sistemas Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço. Esses sistemas funcionam de forma integrada e nessa terça-feira com 48% da capacidade total. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Um abraço, Eliane, um forte abraço para você e os amigos da Rádio Nacional de São Paulo. Então vejam bem, como sempre acontece, o sistema Cantareira em São Paulo entra em colapso, está em alerta. Pelo Brasil afora, a situação não é diferente, principalmente no norte e nordeste do Brasil. Estamos no início do verão, e olha, o verão vai ser quente, apesar da pandemia, mas muita gente gasta água de montão. Você passa nos lugares aí, porque pessoa aquela mangueira, como se aquela água que ele estivesse jogando ali, né, lavando a calçada e tudo mais, não fosse uma água tratada e que faz falta a muita gente. Vamos economizar a água, tá certo? Meus amigos,
No estado do Espírito Santo, na Grande Vitória, vocês viram aí na minha página, as imagens que eu fiz, a matéria que eu fiz, 5h30 da manhã, com relação aos ônibus. Terceiro dia de protesto dos rodoviários, e os rodoviários, para quem não é, no caso do Espírito Santo, tem aí 10 terminais, né, Maduro? 10 terminais de ônibus interligando todos os municípios da Grande Vitória. É o sistema Transcol. E os rodoviários, os cobradores, segundo eles, hoje, desde as 5h20 da manhã, eles foram para os terminais de Vila Velha, Itacibá, Jardim América, Laranjeiras e São Torquato e liberaram as catracas. Ninguém pagou porcaria nenhuma para andar nos ônibus do Transcol, quem estava nos terminais, viu? Mais um protesto. Em mais um dia de protesto pedindo o retorno dos cobradores para os ônibus, os rodoviários liberaram as catracas de vários terminais do Transcol. Agora de manhã, membros do Sindicato dos Rodoviários foram para a entrada dos terminais, repetindo, entre Vila Velha, Itacibá, Jardim América, Laranjeiras, São Torquato. A CETURB, em nota agora de manhã, disse que lamenta o protesto dos rodoviários e afirmou que esse é mais um ato abusivo e que somente prejudica a população. A CETURB destacou que vai acompanhar a manifestação e que medidas judiciais já estão sendo tomadas. Muito bem. O sindicato protesta contra a manutenção da suspensão das atividades de cobradores nos ônibus do Transcol e também nos ônibus municipais. Sindicatos que os ônibus municipais estão com cobradores, não estão não, também está a mesma coisa, certo? Esses profissionais foram afastados em maio e incluídos no programa de redução ou suspensão da jornada de trabalho. Esse programa acabou, esse programa não existe mais no governo federal. E esses cobradores retornaram ao trabalho, mas em outras funções, de acordo com a decisão da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura. Muito bem. Mais um dia de protesto. Ontem, mais um dia de caos, fecharam as duas principais avenidas do centro da capital capixaba, o trânsito virou um inferno, as pessoas tendo que saltar dos coletivos no meio da viagem e ir a pé, numa falta de respeito muito grande. Vejam bem, o que eu vou dizer agora, o que eu vou comentar, talvez não agrade a muita gente, mas é por isso que aqui eu sem medo da verdade. Sou literalmente contra a manutenção de pagamento em dinheiro dentro de transporte coletivo. Seja aqui no Rio, seja no Espírito Santo, em qualquer lugar. A tecnologia está aí para mostrar a realidade. Certo? Muito bem. Agora, sou contra a maneira como está sendo feita pelo governo do Estado do Espírito Santo, pelo senhor Renato Casagrande, desse afastamento total dos cobradores. Eles deveriam ser mais honestos com os rodoviários, e o sindicato também dos rodoviários, de mostrar aos cobradores que a profissão está em extinção. A profissão de cobrador de ônibus está em extinção, gente amiga. A modernidade, a tecnologia está aí. É sem volta. É sem volta, o cartão é sem volta. Então, o que tem que ser feito, o que deveria ser feito pelo governador Renato Casagrande, pelas autoridades, não somente do Espírito Santo, mas do Brasil afora, é mostrar esta verdade para os rodoviários. Olha, no Espírito Santo, o governador coloca hoje, inclusive aí, que já tem na CNH Social mais de 700 vagas para os cobradores que quiserem tirar a carteira para se transformarem em motoristas. Agora vejam bem, para que ficar enrolando os cobradores durante esses meses todos? Eles não vão ser demitidos? Não, porque não podem. Mas vamos fazer com que eles cada vez mais sejam utilizados como fiscais dentro do coletivo, como fiscais dentro dos terminais, auxiliando o motorista. Qual é a dificuldade? O dia que o governador Renato Casagrande quiser, pode falar aqui à vontade. Ou então usa as redes sociais, governador. Qual a dificuldade que o senhor tem em manter um cobrador dentro do ônibus? Não na função de cobrador. Mas esses meses todos, o sindicato também deveria estar batalhando para que houvessem mais cursos para os cobradores se tornarem fiscais, se tornarem mecânicos. Mas muitos já não têm mais idade para isso, mas para fiscal tem.
Qual a dificuldade do sindicato batalhar junto ao governo do estado para que os cobradores, dentro dos ônibus do Transcol, nos verdinhos, aquelas bombinhas, o cara vai chegando, vai entrar no coletivo, por favor, a máscara, o motorista vai cuidar só de ser motorista, entendeu como é que é? E ele vai subindo, como tem no comércio, higieniza, joga álcool na mão das pessoas e tal, a pessoa vai passando. Ele ajuda na subida do cadeirante, na subida da pessoa com deficiência, na descida do ônibus. Dentro dos terminais, pega os cobradores, essas pessoas, as mulheres, os homens, com um pouco mais de idade, que hoje já não tem, segundo alguns, não tem idade de aprender muito a tecnologia, bota nos terminais de ônibus, para higienizar as mãos das pessoas, orientar nas filas. Qual é a dificuldade, pô, de fazer um negócio desse? Qual é a dificuldade? Agora, não adianta o governador, o secretário, ficarem enrolando o pessoal. A profissão de cobrador, lamentavelmente, que me perdoem vocês, está em extinção. Está em extinção. Então vamos acompanhar a modernidade. Quem não tiver condição hoje de acompanhar a modernidade, em termos de tecnologia, vamos fazer isso. Bota eles dentro dos ônibus, ajudar a higienização dentro do coletivo. Qual é o problema? Orientar o motorista, orientar as pessoas. Qual é o problema, governador? Não vejo problema nenhum. Eu vejo, acho, com má vontade. Aí é diferente. Então, orientar inclusive a situação de lotação gigantesca dentro dos coletivos. Hoje eu fiz imagens. Vários estavam vazios, outros não. Eu fiz imagens 5 e pouco da manhã na rua com relação a isso. Então, vejam bem, não sou favorável à demissão do cobrador, mas a função está extinta, essa é a realidade. Vamos colocá-los como fiscais dentro dos ônibus, dentro dos terminais, tá certo? Auxiliando o motorista, auxiliando as pessoas com deficiência. Qual é a dificuldade se eles estão recebendo da mesma maneira? Ah, mas estou preservando a saúde do cobrador. Mentira! Isso para mim é mentira. Então vamos ser honestos com os cobradores e com os rodoviários. O sindicato deveria fazer a mesma coisa. Não ficar brigando, o cobrador tem que ter a passagem em dinheiro e tudo mais. Não tem nada disso. Isso não existe mais, a realidade é essa, gente. E outra coisa, ontem no protesto, o cidadão que estava no trio elétrico, comandando, falando, estava incentivando as pessoas a entrarem no coletivo com dinheiro na mão e pagar o motorista. Isso é uma irresponsabilidade desse pessoal que estava ontem fazendo esse protesto. Sabe por quê? Quem vai ser punido? A pessoa? Não, é o motorista, se receber o dinheiro. E se não receber, aí sim vai ter um problema. Isso é incentivar a população a criar caso. Irresponsabilidade completa do cidadão que estava ontem no carro de som, fazendo isso, dizendo, olha, não compre o cartão, você vai viajar sem cartão. Não vai. Não vai. Hoje eles liberaram as catracas em vários terminais, mas isso não vai ser todo dia. E no meio do caminho você tem que ter o cartão. Para que criar problema? Então, vamos ser honestos. Vamos transformar todos os cobradores de ônibus em fiscais, mecânicos, motoristas, orientadores. Não é verdade? Dentro do próprio sistema do transporte coletivo, já que eles estão recebendo. Agora, o governador Renato Casagrande, secretário Fábio Damasceno, olha com carinho esse babado aí. Por que manter eles afastados se precisa deles nas funções principalmente de fiscalização, orientação dentro e fora dos terminais? Por que não fazem isso? Se vocês me responderem e me convencerem, eu venho aqui com a palmatória e dou a mão à palmatória. Do contrário, eu vou ficar cobrando vocês. Tá? Esta, lamentavelmente, é a nossa realidade. Eu fico triste com isso, mas é a realidade. Deixa eu dar bom dia aqui para o Ronald. Bom dia, Ronald Delpupo, aquele abraço, meu querido, bom dia. Nadir Duarte, bom dia. Solemar de Aquino, bom dia. Graça Nascimento, bom dia. Obrigado aqui pela presença. Maria Araújo Abelha, Maria Mônica, o Júlio Matos, Nadir Duarte, aquele abraço. Obrigado pela presença de todos vocês com a gente aqui no nosso programa do Paulo Duarte, Sem Medo da Verdade. E olha, minhas amigas, atenção, hein? Atenção, Graça Nascimento, ela diz, bom dia, Paulo, bom dia, querida. Entidades lançam carta em defesa de vacina contra a Covid no SUS. Vamos à Rádio Nacional.
Enquanto uma missão brasileira foi à Índia negociar a compra de vacinas contra a Covid-19 para serem vendidas em clínicas particulares, a Frente pela Vida lançou nesta terça-feira uma carta com o título "Vacinar no SUS é um direito de todas e todos e um dever do Estado". A Frente é um grupo de entidades de classe que representam profissionais de saúde e diferentes setores da sociedade. Entre as entidades que assinaram a carta está o Conselho Nacional de Saúde, um colegiado formado por representantes da sociedade, dos trabalhadores da saúde e do Ministério da Saúde. O médico Neilton Oliveira, que representa o Ministério da Saúde no Conselho Nacional, comentou que na situação atual, somente o SUS tem condição técnica de fazer a vacinação de maneira adequada. Isso porque o Brasil deve aplicar pelo menos 2 tipos de vacina, cada uma com 2 doses. De acordo com ele, o monitoramento da imunização precisa ser intenso, semelhante ao que já é feito no combate à tuberculose, para garantir que as pessoas façam o tratamento completo. Teve uma época, teve uma briga muito grande, porque a iniciativa privada queria que a gente disponibilizasse remédio para vender nas farmácias, e o pessoal dizia, não, porque os consultórios, as clínicas particulares vão, inclusive, aumentar o tratamento de tuberculose. Verdade. Porque aí o doente que pode pagar, ele vem, paga e compra o seu remédio e tal. Qual é o hospital particular, a clínica, o consultório, que quando o doente abandona o tratamento, ele vai atrás? Igual o poder público vai na casa, vai na feira, vai no local de trabalho, vai até localizar a pessoa para dizer, olha, você tem que continuar seu tratamento. Então nós não podemos, em alguns momentos, confundir a questão técnica com a questão do direito, ou da questão econômica. A Carta da Frente pela Vida afirma que, abre aspas, é moralmente inaceitável que a capacidade de pagar seja critério para acesso preferencial à vacinação contra a Covid-19. Caso isso ocorra, uma fila com base em riscos de se infectar, adoecer e morrer será desmontada. Fecha aspas. Essa fila são exatamente os grupos prioritários definidos pelo Plano de Operacionalização da Vacinação, apresentado em dezembro pelo Ministério da Saúde. Neilton Oliveira destacou que, nesse momento, o combate à Covid-19 é tão complexo que precisa ser feito pelo SUS, mas não descartou a possibilidade de, no futuro, a vacinação ocorrer também na rede particular. O tratamento da doença não pode ser só na dimensão biológica. Quando eu falo, eu vou fazer um tratamento da Covid, eu tenho que ver a parte do diagnóstico, eu tenho que ver a parte do tratamento, a parte do medicamento, mas eu tenho que ver a parte da educação em saúde, a parte do distanciamento, a parte dos protocolos da higiene de cada um. E aí é o poder público. O da vacinação prevê a vacinação exclusivamente na rede do SUS. Na segunda-feira, solicitamos entrevista com a associação, mas não obtivemos resposta. Nessa terça, tentamos novamente contato, mas ninguém atendeu as ligações. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Um abraço, Vitor, obrigado. É uma realidade. A história das vacinas, ela foi politizada, seja pelo presidente Bolsonaro, pelo governador Dória, pelo governador Casagrande, pelo governador Castro, pelo Rui na Bahia, enfim. Os políticos politizaram a vacinação e ficou esse furdúncio todo aí. A realidade é que, em primeiro lugar, o SUS, o Sistema Único de Saúde para todo o Brasil. Vacinação depois em clínica particular, depois. Mas tem que começar, na realidade, pelo SUS. Fim de papo. E, inclusive, agora, a Fiocruz, ela entra com o pedido agora, tá? A Fiocruz está com o pedido para a colocação da vacina da Oxford. Então, eu volto a dizer a vocês aqui, pouco eu falo desse assunto aqui, da vacina X, Y, porque todo mundo já comenta tudo isso aí. E fazem uma confusão infernal na cabeça da população. Volto a dizer, vamos manter a situação de distanciamento, embora a aglomeração, os governadores iluminados, coçam, mas não falam a respeito do transporte coletivo. O governador Casagrande, inclusive, ontem, fez uma live, uma entrevista e tudo mais, falando com os prefeitos, mas ele não fala do raio do transporte coletivo, assim como governador nenhum. No caso do Rio, a genocida da Supervia. Em São Paulo, o metrô. No Espírito Santo, Transcol. E pelo Brasil afora, a mesma coisa. Então vamos fazer a nossa parte.
independente do que o que político diz, o que eles na realidade eles falam, não é verdade? Muito bem. Olha, minha gente amiga, deixa eu dar bom dia aqui para o Marcelo Elias. Alô, Marcelão, bom dia Paulo, ótima quarta-feira, obrigado. Anderson Iaquim, é isso? Alô, Anderson, aquele abraço, muito obrigado aí pela presença sua aqui também no nosso bate-papo. Quem mais? O Dimas Padovan, bom dia. Ruth de Paula, bom dia. Muito obrigado para essa população, essa galera que acompanha a gente diuturnamente aqui e está também através do nosso canal do YouTube. Olha, atenção galera, tem saque para galera aí, hein? Tem um cascalho. Atenção galera, tem um cascalho, viu? A Caixa Econômica Federal liberou hoje, já está liberado, o saque em dinheiro da última parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de abril. Já foram depositados mais de 2 bilhões de reais para esse grupo que faz parte dos ciclos 5 e 6 de pagamentos em conta e poupança digital movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Mas agora o valor pode ser resgatado ou transferido a partir de hoje. Muito bem. Desse total, a maior parte é referente às parcelas do auxílio emergencial, extensão de R$300, e o restante 200 milhões das parcelas de R$600. Os beneficiários que terão saque liberado hoje fazem parte dos últimos grupos e foram aprovados pelo aplicativo da Caixa ou inscritos no CAD Único. Eles receberam a primeira parcela em julho e vão ganhar tanto o auxílio normal como a segunda parcela do auxílio de R$300. Muito bem. Agora vejam bem, prestem atenção. Com o fim do programa do auxílio emergencial, que finites, o mês de dezembro foi o último, a Caixa informou que vai manter as contas digitais, considerando a importância do processo de bancarização no Brasil. Muito bem. O programa emergencial já acabou, mas se você que recebia pela conta digital, a sua conta vai ser mantida pela Caixa Econômica Federal. Então tem esse cascalho para vocês aí, viu? Olha gente, está na hora de ir embora. Perdão, eu quero apenas colocar mais aqui um agradecimento a Noeli de Oliveira. Bom dia, Noeli, aquele abraço para você, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, e convidar a todos para digitar aí YouTube. Entra no YouTube agora, termina o programa, entra no YouTube e digita Paulo Roberto Duarte. Eu peço esse carinho, essa gentileza a todos vocês. Entra no YouTube, digita Paulo Roberto Duarte e você se inscreve lá no nosso canal. É o novo dispositivo de eu conversar com vocês. O meu canal, o nosso canal no YouTube, todos os nossos programas estão lá e diariamente ao meio-dia, a Turma do Esporte, eu apresento o Esporte às 12, Giro do Esporte, com os destaques do esporte amador, profissional do Espírito Santo, de todo o território nacional, e tem também homenagem ao torcedor, a história de quem tem história, gols da saudade. Então eu gostaria muito que você se inscrevesse. Pode compartilhar lá no YouTube à vontade, pode pedir ao pessoal para se inscrever à vontade, eu conto com vocês, tá certo? Gente amiga, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá certo? Amanhã às 8 horas da manhã estaremos de volta com o Paulo Duarte, Sem Medo da Verdade. Muita máscara para o pessoal, higienização completa, esqueçam os políticos e cada um fazendo a sua parte. Não há aglomeração, não há fazer com que a pilha de certos sindicalistas tome conta de você e você faça algo errado. Cobradores do Estado do Espírito Santo, batalhem sim por cursos de preparação para a profissão que tem a seguir, seja de motorista, de fiscal, batalhem para serem fiscais dentro dos coletivos. E lembre-se, lamentavelmente, com a tecnologia, a profissão de cobrador está em extinção em todo o território nacional. Tenham todos vocês um ótimo dia e que o bom Deus permaneça em todos os lares do meu querido Brasil, porque graças a ele a vida continua. Um abraço, minha gente amiga.